Oi pessoal, tudo bem? Hoje vamos fazer mais um vídeo. O tema do vídeo de hoje é pensão alimentícia. Então é um tema bastante recorrente. Nós vamos falar sobre a majoração. Então o que é isso? Bom, as ações, eu sempre digo para os meus clientes que as ações de direito de família, elas não são imutáveis, elas não são para sempre. Por quê? Porque o nosso cotidiano, a nossa vida, ela sofre transformações. Então, hoje nós estamos trabalhando no emprego, amanhã nós já somos demitidos, já podemos estar em outro trabalho, ganhando mais, né? Então, assim, lembrando que todos os assuntos que eu vou estar falando aqui com vocês diz respeito à majoração, tá bom? Então, eu vou falar sobre diminuir a pensão também, mas em outro vídeo. Este é sobre aumentar, certo? Então, o que acontece? Por conta desses fatos que se dão no decorrer da nossa vida que vai se modificando, a justiça, ela estabelece que a pensão alimentícia ela pode ser revista a qualquer momento. Então vamos lá. Suponhamos que eu vou contar para vocês o que mais acontece, que mais chega no meu escritório, as dúvidas mais pertinentes das ações que eu entro com majoração, pedido de aumento de valor de pensão alimentícia, tá? Na maioria das vezes, as mães, ou às vezes os pais também, tem muitos pais solo que criam seus filhos, às vezes eles fazem um acordo de pensão alimentícia. Recém separaram-se, então a outra parte, ela está ainda se organizando na vida financeira, e aí eles levam para o judiciário a questão dos filhos, todas as questões pertinentes às crianças. E aí vem, obviamente, a questão dos alimentos. Muitas vezes, a outra parte que fica com as crianças, ela olha com um olhar mais caridoso. Por quê? Porque está tendo uma separação. Então, a outra parte ela vai precisar se reerguer ainda. Então, o valor da pensão, muitas vezes, é levado em conta essa situação da outra parte. Muitas vezes o homem está numa situação vulnerável, ele não tem móveis, ele não tem nada. Então, às vezes, essa mãe, já aconteceu de chegar no meu escritório de mães de deixarem 10% sobre o salário mínimo, 15% sobre os rendimentos do pai, né? Por quê? Por conta desse pai ele se reerguer. Às vezes o pai ele abre mão dos próprios bens dele em detrimento da criança, né? E aí essa mãe ela cede do lado dela com o valor da pensão também para que ele se recomponha. Então isso acontece bastante. Só que aí passa-se 1 ano, 2 anos, esse pai se reergue, né? E essa pensão continua ficando ruim, né, para a criança, porque esse período já passou. E aí essa mãe ela quer entrar na justiça novamente para rever este valor, porque a situação mudou, já passou o tempo, né? Então existe essa ação de revisão de alimentos, tá? Outra situação, esse pai na época que fez esse acordo, né, que se decidiu o valor da pensão alimentícia, ele não trabalhava, ele estava desempregado, por exemplo. E aí essa mãe, ela concordou que fosse 30% sobre o salário mínimo, porque ele estava desempregado. E aí se fixou 30% sobre o salário mínimo. Só que hoje esse pai, ele está trabalhando. Então essa mãe, ela quer mudar, porque ela quer que seja 30%, mas não sobre o salário mínimo, mas 30% sobre o rendimento dele, tá? Então, tem que entrar com este processo aí de alteração, de revisão de alimentos, certo? Ou, vou dar outro exemplo, a situação econômica desse pai mudou. Ele ganhou na Mega Sena, né? Então, ele tá aí esbanjando dinheiro. Então, a gente tem que aumentar esse valor da pensão alimentícia. Ou esse pai, antes, ele era um assalariado, ele trabalhava CLT, ele ganhava 4 mil reais. Só que hoje, a situação dele mudou. Ele começou a fazer faculdade, ele foi virar um empreendedor, hoje ele é um empresário, ele tem uma empresa, ele tá faturando aí, acha a mãe
20 mil reais ou mais, porque ele tá viajando, a mãe acompanha a vida dele no Instagram, né? Ele trocou de carro, então não faz mais sentido aquele valor, tá? Ação de majoração, tá certo? Então, assim, por vários motivos, pode-se entrar com a ação de majoração, tá? Então, é necessário, obviamente, que tenha-se alguns pré-requisitos que eu vou falar agora para vocês, tá? Não é simplesmente assim, vou dar outro exemplo para vocês. A mãe fez um acordo lá na Defensoria Pública e a mãe não entendeu direito o que a Defensoria Pública falou. A Defensoria Pública falou que era 15% do salário mínimo. Ela não entendeu direito, acabou a audiência e aí passou um mês e foi depositado na conta dela, vou dar um exemplo, tá? 300 reais. Ela falou, meu Deus, como assim? 300 reais? Não vou conseguir fazer nada com a criança. Eu não entendi o que a Defensoria Pública fez, eu quero entrar e quero revisionar isso aqui. Não é pré-requisito, tá bom? Então tem que ficar bem atento. Não basta simplesmente querer rever a pensão. Tem que cumprir os pré-requisitos. Quais são os pré-requisitos, tá? Que eu vou falar para vocês. Terá alteração em todo o contexto, tá? Então, qual é o contexto? A situação econômica do pai, daquele que paga a pensão. Então, tem que ter alguma alteração. É o principal motivo ensejador de você entrar com pedido, pedindo para aumentar o valor da pensão alimentícia. É você comprovar que a capacidade de contribuir daquele que paga alimentos aumentou. Quem pode mais, paga mais. Se você comprovar que a capacidade dele de contribuição aumentou, beleza. Um dos pré-requisitos está cumprido, tá bom? Então, tem que estar atento a isso. Segundo pré-requisito, não adianta simplesmente, por si só, a capacidade dele ter alterado. Também tem que ter uma necessidade da criança. Então, vamos supor, muitas vezes a capacidade do pai nem foi alterada, tá? Mas muitas vezes a necessidade da criança mudou. Vou dar um exemplo. A criança desenvolveu uma doença autoimune. Então, antes ela tinha uma necessidade específica. Só que agora ela precisa de um medicamento que é de alto custo. Agora ela precisa ser levada a fazer atendimentos periódicos com equipe multidisciplinar. Então, ela está passando com fono, ela está passando com fisioterapeuta, né? Então, ela está passando com ortopedista, uma série de médicos que está demandando um cuidado maior dessa mãe. Com isso, essa mãe diminuiu a capacidade dela de contribuir, porque ela está trabalhando menos para se dedicar mais à criança e a criança está necessitando maiores gastos, tá? Então, esse é um dos motivos ensejadores também da ação de revisão de alimentos. A necessidade da criança aumentou. E nem sempre, às vezes, quando a necessidade da criança aumenta, a capacidade do pai aumenta. Mas o juiz ele vai analisar. Se a necessidade da criança justificar o aumento da pensão, ainda que o pai ganhe a mesma coisa, pode ser que o juiz aumente o valor da pensão alimentícia. Gente, não é receita de bolo, ok? Tá? Então, é muito complexo, tá? Para um vídeo tão curto, o juiz ele vai analisar detalhadamente cada caso de vocês. Cada situação é uma situação. Então, não dá para comparar com a situação da vizinha que conseguiu aumentar ou com a situação da prima que entrou com 3 processos de revisão e nunca conseguiu aumentar. Não dá para comparar. Cada caso é um caso específico, tá bom? Cada história é única, tá certo? Então, entendam isso. Então, tem que ver isso. Outro motivo também que nós colocamos aí em pauta quando a gente entra com o processo de revisão de alimentos, é o cenário, é o contexto de toda a família, tá? Por exemplo, se esse pai, ele aumentou a capacidade contributiva dele e, de certa forma, ele está tendo aí uma vida diferente do filho, vou dar um exemplo, tá? Antes, eles eram iguais, o pai e a mãe, né? Então, a criança comia ovo na casa da mãe e ia visitar o pai e comia ovo. Beleza. Só que hoje não. Hoje a criança está comendo ovo na casa da mãe, só que está indo visitar o pai e está comendo filé mignon. Aí já muda, né? Hoje o divertimento da criança com a mãe é ir no shopping, comer o McDonald's. Com o pai, não. Com o pai já está fazendo planos de levar a criança para Disney.
entendeu? Então você percebe que está ficando desproporcional o que o pai proporciona para a criança com o que a mãe proporciona para a criança. Tem que ter uma igualdade. Então, nós precisamos colocar isso na pensão também. Então, há uma série de observações a serem feitas. Por exemplo, a criança, o divertimento dela é ir no McDonald's uma vez por mês comprar um lanche. Mas esse pai, ele tá viajando para Orlando uma vez por ano. A criança não sabe o que é ir para Santos na praia. Percebem? Então, assim, tudo isso é analisado, tudo isso é motivos de ação, de revisão de pensão alimentícia. Óbvio, pessoal, é necessário que haja razoabilidade. O que é isso? Não adianta você ter um filho com necessidades especiais, que tem gastos específicos, que necessita de uma pensão de R$ 2.000, sendo que o pai ganha R$ 2.000. Não é razoável. Ou, por exemplo, o filho tem necessidade de ganhar uma pensão de R$ 1.000. Só que o pai, ele ganha R$ 1.500. Não é razoável. Então, nós temos que respeitar a proporcionalidade e a razoabilidade. Essa mãe também, ela precisa contribuir com os alimentos, tá? Então, nessa ação de revisão, nós observamos tudo isso. Não só a capacidade econômica do pai, mas também a capacidade contributiva dessa mãe. Tudo isso é colocado no papel, tá? Eu particularmente faço planilhas de Excel e eu coloco exatamente tudo, necessidade da criança, o quanto a mãe pode contribuir, né? Eu coloco qual é a situação socioeconômica dessa família em que a criança está incluída, né, no domicílio familiar, e coloco também a do pai. Então a gente tem que fazer esses contrassensos aí, tá bom? Esses contrapontos aí pra gente conseguir chegar neste valor. Então também não dá para saber quanto que vai majorar. É bem complexo, não dá para, por exemplo, não dá para você me mandar mensagem e falar assim, doutora, eu tô ganhando R$ 800, consigo majorar para 3.000? Não, não é assim, tá? Só dentro do processo, com uma análise muito pormenorizada, que a gente vai chegar aí no valor, tá bom? Então, esse é o processo de revisão de majoração, tá? Pedindo para aumentar o valor da pensão alimentícia, tá? Então, essa é a parte para aumentar. Então, se atentem a isso. Então, ficou sabendo, né, que o pai, ele trocou de trabalho, foi promovido, né, a pensão, ela tá um valor abaixo. Agora, por exemplo, não, o pai, ele foi promovido no trabalho, só que a decisão anterior, ela já fixou 30% sobre os rendimentos do pai. Aí não tem como ter neura, né, mãezinha? Se ele aumentou, se ele foi promovido, vai ser 30% dos rendimentos dele, já tá lá na sentença, então vai acompanhar. Agora, a gente só revisiona se foi fixado o salário mínimo. Então, sempre é bacana a gente fixar a pensão alimentícia tendo como base o rendimento do pai, porque aí você nunca vai precisar entrar com ação de revisão, tá? Porque sempre vai acompanhar. Então, independente do que aconteça na vida do pai, se ele for promovido ou não, vai ser o percentual do que ele ganha. Então, sempre é muito bom. Agora, se estiver sobre o percentual do salário mínimo, aí muito provavelmente vai ter que revisionar sim, tá? Então, eu espero que vocês tenham compreendido, né, de forma bem resumida, quais são os motivos aí para entrar com essa ação de revisão e o que vocês precisam comprovar. Não só a capacidade do pai de contribuir, mas também a necessidade da criança, tá? Então, tem que comprovar aí o que a criança precisa, tá bom? E a mãe, ela tem que contribuir também, de certa forma. Óbvio, quem pode mais, paga mais. Se a mãe, ela ganha R$ 2.000 e o pai ganha R$ 5.000, né? É óbvio que o pai, ele vai contribuir com uma parcela maior, tá? E a mãe, de certa forma, ela acaba contribuindo. Muitas vezes, tem alguns pais que falam assim, poxa, mas o que eu estou dando de pensão cobre todos os gastos da criança, e a mãe está contribuindo com o quê?
né? A mãe, muitas vezes, algumas situações como essa, muitas vezes ela tem a contribuição, que são invisíveis aos olhos da sociedade, aos olhos do pai, né? Então é aquela contribuição de estar levando no médico quando fica doente, é aquela contribuição de ficar lá na internação, é aquela contribuição de ficar dando remédio de 6 em 6 horas, acordando de madrugada, né? É aquela contribuição de estar indo levar a criança e buscar na escola, de estar acompanhando as atividades escolares, de estar conferindo se a criança está fazendo as tarefas de casa, é aquela contribuição de estar dizendo que a criança tem que respeitar as pessoas, é aquela contribuição de estar educando a não maltratar os animais, né? É aquela contribuição de estar dizendo que não pode ter preconceito com os outros amiguinhos pela cor ou pela orientação sexual. Então a mãe, ela tem uma contribuição, mas infelizmente esse tipo de contribuição, né, que é muito exaustiva mentalmente, que drena as mães, infelizmente ela é invisível aos olhos da sociedade e aos olhos de muito pai, infelizmente, tá? Mas ainda que o pai, algumas vezes, salvo raríssimas exceções que hoje não reflete a nossa sociedade, infelizmente são poucos os pais que realmente eles custeiam integralmente o gasto da criança, ainda assim essa mãe, ela está tendo essas contribuições invisíveis, né, para a sociedade, para esse pai, mas ainda assim ela contribui. E acreditem, é uma contribuição bem pesada, tá certo? Então essa é a ação de majoração. Agora vamos gravar um outro vídeo, né, posteriormente na sequência, falando sobre um outro tipo de ação, porque não existe só a ação para aumentar, existe a ação também para diminuir, tá bom? Então, no próximo vídeo falaremos sobre ela, tá bom? Beijo no coração, até mais!